Muito boa tarde a todos do GPEC, do Grupo Espírita Perseverança e Caridade. Nessa tarde vamos desenvolver um tema do Livro dos Espíritos, no capítulo 3, do retorno à vida espiritual extinta à vida corpórea. Então, para início desses trabalhos, desta tarde, iremos proferir a prece de abertura. Amado Mestre Jesus, Divino Orientador das nossas vidas, bem sabeis, Senhor, que a humanidade passa nesse instante por momentos muito difíceis e todos nós, de uma forma ou de outra, nos encontramos envolvidos nas dores que passam próximas, às vezes muito próximas, ou em outras ocasiões dentro de nós mesmos. Mas a nossa confiança na vossa orientação, no leme seguro que conduzes a humanidade, elevamos os nossos pensamentos a Ti, rogando-te misericórdia para todos os nossos irmãos em sofrimento e para nós também, Senhor, que de uma forma ou de outra nos encontramos arrebatados pelas sombras que envolvem o mundo, dificultando-nos a visão, o entendimento e muitas vezes a razão da complexidade desse mecanismo da pandemia. Abençoa os nossos propósitos, sê conosco, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Pois muito bem, o tema hoje é o nosso retorno à vida espiritual. Eu diria que nós temos duas fatalidades essenciais na vida. São as únicas fatalidades que existem. A fatalidade de nascer, ou renascer, ou reencarnar, e a fatalidade da morte, que chega inexorável em determinado momento para todos nós, sem exceção, que pisamos neste mundo de provas, expirações e expiações, no rumo da transitoriedade e da regeneração. Esse, então, momento da morte é que nós iremos desenvolver a nossa preleção, a nossa conversa dessa tarde. Podemos entender que nessa fatalidade inexorável, esse momento depende muito do nosso comportamento durante a vida física, que pode ser longa ou não. Então, a alma, após a morte, ela pode se encontrar no retorno ao mundo dos espíritos. A verdadeira vida não é a vida física, essa vida que nós estamos vivendo, 40, 50, ou poucas horas, ou mais dos 100 anos. Não, aqui não, é um local, é uma residência temporária, é uma viagem, é uma passagem. Para alguns, pode ser um hospital, pode ser um presídio, mas para a grande maioria de todos nós, é um educandário. Nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, para passarmos pelos testes das provas ou das expiações, no verdadeiro sentido do crescimento do indivíduo espiritual. Nesse instante, eu penso na morte, que a morte pode ser um momento muito difícil para alguns de nós. Morrer é inexorável. Desencarnar é ainda mais complexo. Como realmente se livrar do corpo físico? E mortes violentas, mortes prematuras, mortes com uma carga enorme de sofrimento. Eu vou contar assim uma breve história para
enriquecer esses nossos momentos de preleção. Na fundação da Mansão do Caminho, que é uma obra social de Divaldo Pereira Franco e de Nilson de Souza Pereira, nas primeiras lides, na parte de educação, quando o Divaldo começou a formar os pequenos e os poucos meninos na sua obra grandiosa, na cidade de Salvador, nos dias de hoje, ele necessitava de ajuda de pessoas que pudessem trabalhar com ele, cuidar das crianças. Ele tinha que trabalhava durante o dia, o tio Nilson também trabalhava, então existia a necessidade de eles terem que desenvolver as suas atividades profissionais, mas principalmente cuidar das crianças, que não poderia ser de dia, quem sabe de noite podiam fazer isso. Então a primeira pessoa que ele conseguiu, que se apresentou, era um casal que já tinha se aposentado, já tinha diversos filhos, não tinha mais uma ocupação assim necessária no âmbito social. E era o seu Walter e a dona Otília Gonçalves, o nome dela, Otília Gonçalves. Então eles se apresentaram lá na Barão de Cotegipe, número 124, para começar a trabalhar com o Divaldo. Se ofereceram, pegaram os seus pertences, moravam numa casa confortável, pegaram tudo que podiam, se desfizeram e foram morar num pequeno quarto, neste local citado, no primeiro andar, para cuidar das crianças. Então, foi os primeiros passos da parte de educação da Mansão do Caminho, com a dona Otília e o seu Walter. O Divaldo fala muito, muito bem deles, da dedicação e do amor que tinham com as crianças. Mas a dona Otília, depois de alguns meses de trabalho, nesse trabalho social, ela estava de frente do Divaldo. E de repente disse assim: eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem. O Divaldo estava conversando com ela. Então ela levou a mão ao peito e teve um infarte. E praticamente tombou em cima do Divaldo. E então o Divaldo colocou ela num sofá, deu os primeiros socorros, aplicou um passe, mas o infarte foi fulminante. E ela então foi para as vascas da morte. E o interessante é que essa senhora tinha um conhecimento espírita, da doutrina espírita. E após algum tempo da sua desencarnação, ela se apresentou como espírito ao Divaldo, dizendo que gostaria de escrever um livro. Era uma senhora muito simples, não tinha uma grande cultura, mas ela seria auxiliada pela benfeitora Joana de Ângeles na escrever esse livro que ela tanto desejava. A ânsia dela em escrever o livro é para que ela pudesse demonstrar para sua filha, Elza Perazzo, que desencarnou também há mais de um ano, dona Elza, aproximadamente há uns 2 anos, Elza Perazzo, que foi a diretora no Centro Espírita Caminho da Redenção, da Caravana Alta de Souza. Era responsável pela parte social da Mansão do Caminho. E era a filha da dona Otília Gonçalves. Então, ela queria, a dona Otília disse que eu preciso dizer para minha filha como é que foi o meu trânsito da vida física para a vida espiritual. O que acontece, tudo que está nesse capítulo, desde a pergunta 149 até a 165, é nessa história que eu estou contando. Tudo o que acontece, como acontece, de que forma acontece, por que acontece, para onde nós vamos, tudo isso consta nessa narrativa desse livro. Nós temos o brilhante livro Depois da Morte, de Leon Denis, que foi a obra transformadora que mudou a vida de Eurípides Barçanufo, e o nome desse livro se chama Além da Morte, de Otília Gonçalves.
É uma senhora muito simples, de vida muito simples, uma dona de casa, que teve diversos filhos, e teve essa síncope, um infarte fulminante do miocárdio, e desencarnou nos braços de Divaldo Franco. Então, ela pediu então para a benfeitora Joana Dias para escrever um livro, para transmitir para a filha a sua passagem. Então, quando nós lemos as primeiras páginas, que eu recomendo a leitura desse livro, Além da Morte, quando nós lemos as primeiras páginas, os primeiros capítulos, é uma leitura assim contundente. E a mim ela me faz refletir muito. Me faz refletir muito porque nós temos o conhecimento espírita, nós temos a vivência espírita, nós temos a companhia dos amigos espíritas, vivemos em prol, em função do espiritismo. Sempre o espiritismo está dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento. Nós nos dizemos cristãos, seguimos a Jesus Cristo, nos esforçamos para sermos melhores todos os dias, embora saibamos que as nossas imperfeições são tantas que chega a ser contundente em certos momentos. Nós temos a compreensão ainda da nossa animalidade e da nossa falta de compreensão do mundo espiritual. Mas a Dona Otília tinha esse conhecimento, pouco. Ela tinha um pouco conhecimento, não era muito vivenciada no espiritismo. Então ela diz no livro, e isso é que me chama a atenção, me chamou a atenção, e eu gostaria que chamasse a atenção de vocês, porque esse estado de perturbação no momento da morte, ele é muito importante. Nós devemos sempre pensar na morte. Mas é um pensamento tão lúgubre que você está dizendo, pensar na morte. Mas nós vivemos todos os dias pensando na vida. Mas tem um ponto final, então nós temos que pensar na morte. A doutora Elisabeth Kübler-Ross, ela tem diversos livros onde ela acompanhou pacientes terminais para conhecer melhor este momento de transição da vida física para a vida espiritual. Então, conhecer o Espiritismo é muito importante. Conhecer o Espiritismo pode representar uma redução nessa perturbação e nesse momento do morrer. Então, a Dona Otília, ela diz que ela se sentiu assim extremamente perturbada no momento da morte. Extremamente perturbada. E ela foi tão forte, digamos, esse infarte, que ela desmaiou. Desmaiou física e desmaiou espiritualmente. Diz que volta e meia ela se acordava. Ela se acordava e se via nesse estado com uma dor profunda. Mas o momento da morte ele foi continuando. Então ela continuava sempre nesse estado de sofrimento. E o estado de sofrimento e de dor era tanto que ela se encontrou num momento de perturbação, como nós podemos encontrar nesse capítulo 3, perturbação espiritual. As perguntas 163 a 165 falam desse momento de perturbação espiritual. O que é que o espírito sente? Porque ela foi colhida de surpresa. Ela estava num trabalho social dedicado ao amor, à caridade, dedicado a Jesus. Mas ela estava se sentindo mal. Então ela ficou extremamente perturbada e não conseguia mais pensar direito. E quando ela pensava, ela não conseguia mais orar. Ela não se lembrava mais da oração, não se lembrava mais de pensamento, não se lembrava de mais nada. Então ela queria realmente sair daquele estado. Mas os minutos e as horas foram passando. E de repente ela se confrontou com o seu próprio velório. E isto é um estado que lhe trouxe perturbação maior ainda. Então ela se viu dentro de um caixão. Isso conta no livro.
é uma conversa assim meia, digamos assim, embrutecida, meia dura, mas extremamente real. Extremamente real. Então ela se viu naquela situação, dentro de um caixão, e ela desmaiava. Ela desmaiava, de repente ela se acordava e viu dentro do caixão. Aí ela se levantou. Se levantou, ficou do lado do caixão. Ela disse, não está acontecendo comigo, não é comigo, alguma coisa está errada. Então ela via as pessoas em volta. Aí ela voltava e se deitava. Se deitava e tentava se encaixar de novo no corpo. Muitos médiums que têm essa faculdade de desdobramento se deitam e eles se veem, digamos assim, flutuar alguns centímetros, ou alguns metros, ou mesmo se deslocar do corpo físico. E quando retornam, fazem na cama um movimento como se procurassem encaixar de novo o corpo perispiritual, o perispírito dentro do corpo físico. Então ela tentava encaixar e não conseguia. E as horas foram passando. E de repente então aconteceu o féretro. E ela se viu então envolvida ao lado do caixão, caminhando ao lado do seu próprio corpo. E isso foi no Campo Grande, e ela disse que subiu a ladeira do Campo Grande e via o mundo espiritual. E via muitos espíritos vulgares que diziam impropérios. Diziam, você está indo aí mais uma filha do Cordeiro de Deus. Então agrediam verbalmente ela. E ela então, de repente, se viu sendo enterrada. E aquilo foi um momento assim que leva a pessoa a um estado de muita dor. Eu vejo depoimentos, eu já vi depoimentos de pessoas que fazem exame, por exemplo, de ressonância magnética, ressonância fechada, que a pessoa tem que entrar dentro de um tubo, e entrando dentro de um tubo ela fica, digamos assim, praticamente num local escuro, sem poder se deslocar, sem poder se movimentar, e aquilo traz uma claustrofobia muito grande. Se a pessoa não tiver assim, for claustrofóbica, ela pode sofrer realmente muito e trazer um estado de perturbação para a pessoa. Então, ela se sentiu nesse estado claustrofóbico. Mas ela conseguia se deslocar. Então, ela visitou, foram passando as horas, veio a noite, as horas se sucederam e ela então se viu dentro do cemitério. E ela não conseguia se afastar muito do local onde ela estava enterrada. Então ela começou a viver a vida do mundo espiritual. Ela estava com seu perispírito. Nós, quando morremos, quando desencarnamos, nós nos apresentamos no mundo espiritual com a forma da nossa última forma, né? Segundo as informações que Allan Kardec também fornece nesse capítulo 3, a separação do corpo após a morte. Então ela se separou do corpo. Mas ela tinha morrido, mas não tinha desencarnado. Ela ainda estava ligada ao corpo. Então, as horas foram passando e ela começou a sentir as deformações da putrefação do próprio corpo. Começou a sentir, digamos assim, o estado da decomposição corporal. Então, aquilo ainda trouxe para ela muito mais perturbação do estado que ela já estava. Muito mais dificuldade ela sentiu. E ela disse que a perturbação era tanto que ela não conseguia rezar. Essa foi a palavra-chave que eu encontrei nesses primeiros capítulos do livro Além da Morte, de Dona Otília Gonçalves. Ela não conseguia rezar. Ela não conseguia dizer uma oração, não conseguia fazer um Pai Nosso. Ela se esqueceu de Jesus, se esqueceu do Espiritismo, se esqueceu de tudo. Ela não pediu socorro, não pediu ajuda. E você sabe que os espíritos, eles nos respeitam muito no aspecto do livre-arbítrio. Nós é que temos que dizer o que nós necessitamos.
Eles não interferem por nós se nós não pedimos ajuda. Se você não ora e diz o seu estado, eles respeitam aquilo. Pode ser que você esteja gostando de sofrer. Você não está pedindo para aliviar a sua dor, então eles respeitam e não lhe socorrem. Então foi o que aconteceu com ela. Ela estava em profundo sofrimento, não orava, não lembrava de Jesus, não lembrava de uma oração, nada. Foram se sucedendo os dias. Os dias. O corpo se decompondo e ela sentindo, digamos, a decomposição do corpo. Assunto gravíssimo, muito preocupante. Por isso que eu leio e já li e já reli esse livro diversas vezes. Para realmente, porque serviu para ela, se serviu para ela, serve para mim. É um exemplo, né? O que é que nós devemos fazer? Eu sempre tenho em mente que eu posso estar num carro, de repente sofro com um acidente e posso desencarnar, posso morrer de uma forma violenta ou ser assaltado na rua. Nós estamos sujeitos hoje em dia a qualquer tipo de situação. Qualquer tipo de situação. De repente, pode acontecer você morrer. E aí, como é que você vai se encontrar? Você está preparado para morrer? Eu pergunto. Eu estou preparado para morrer? É um assunto grave. Então, esse livro é uma referência. E as horas e os dias foram passando. E interessante ela fazer a descrição de uma cena que acontecia no cemitério à noite. Ela via perto do túmulo dela também um outro túmulo com uma moça muito bonita. Muito bonita. E ela estava no estado assim de alucinação. No estado de alucinação, e ela sempre saía à noite e sempre ficava dentro daquele, nesses dias que passavam, ela via essa moça desesperada em volta do túmulo. E ela via junto ao túmulo uma senhora, muitas vezes em estado genuflexo, em estado de oração, e que tinha um brilho incomum, e sempre procurando dar assistência para essa moça. Mas a moça não via esse espírito, não sabia quem era. Então depois a dona Otília Gonçalves teve a explicação de quem era essa moça, né? Essa moça, ela estava naquele local há mais de 5 anos, naquele estado de perturbação. Ela havia feito um aborto, havia morrido fruto desse aborto, e ficou num estado de perturbação muito grande. E aquele espírito bom era sua mãe, que procurava lhe dar assistência, procurava lhe socorrer. Mas os estados vibratórios após a morte é que fazem a diferença. Os olhos dela não conseguiam enxergar a mãe, porque ela estava numa outra faixa vibratória. E a mãe não conseguia dar assistência, porque ela não pedia assistência. Estava numa faixa vibratória diferente. Então, o Divaldo, muitas vezes nas palestras, ele fala disto, que os suicidas, às vezes, ou as pessoas que se suicidam por amor, como vemos Romeu e Julieta, será que existe um encontro depois da morte? São faixas de vibração diferentes. São leis daqueles que atentam contra a própria vida que impedem, muitas vezes, esses reencontros. Mas o tempo foi passando. E, de repente, então, Dona Otília começou a pensar melhor. Pensar melhor, e aí ela se lembrou de Jesus. E ela mesma disse, eu me lembrei de Jesus. Eu comecei a lembrar do meu trabalho que eu realizava no Centro Espírita. Comecei a me lembrar de Divaldo. Me lembrei das crianças. Comecei a me lembrar do meu marido, dos meus filhos, daqueles a quem eu amava. Aí eu comecei a me acalmar, me apacentar. E disse, eu realmente morri. Eu estou agora no mundo dos espíritos. E o Divaldo falava tanto do mundo dos espíritos nas palestras. E eu aqui estou vivendo. Eu estou vivendo agora o mundo espiritual. Eu vejo essa grande quantidade de espíritos que aqui estão comigo também.
E por que eu me encontro nesse estado de tanta dor, nesse estado de tanto sofrimento? Por que eu não encontro ninguém? Por que eu não vou para o local daqueles que eu amo e que me querem bem? Por que isto? Por que está acontecendo isto? Então ela começou a fazer essas perguntas para ela mesma. E ela se lembrou, então no momento que ela começou a fazer, ela começou a pensar em orar. Então eu vou começar a fazer uma oração. Uma prece para ser socorrida, uma prece para ser amparada, uma prece para o meu benfeitor, para o meu guia espiritual, para que ele possa vir em meu socorro e me tirar desta situação. Aí então ela fez uma prece ungida a Jesus. Meu Senhor, o que aconteceu comigo? Uma conversa fraterna. E de repente então ela percebeu que um ser espiritual estava ao seu lado. Ela chamou de Lilith. É um nome que ela resolveu designar. E ela viu que era um espírito bom. Então ela perguntou, mas minha irmã, por que a senhora levou tanto tempo para me socorrer? Já haviam se passado 14 dias. 14 dias. Ela disse, minha filha, eu estive aqui com você todos os dias, e todos os minutos e todas as horas, desde que você sucumbiu diante da morte. Mas você não orava, você não pedia, você não me enxergava. Então no livro diz que esse espírito bom a recolheu, levou ali do Campo Santo e foi em direção ao litoral norte. Eu nunca me esqueço disso. Ao litoral norte, como se fosse em direção a Sergipe. E nessa situação, então, eu imagino que pela descrição tem ido ali para tipo Praia do Forte, naquela região da Praia do Forte, na beira do mar, e ela diz que o mar, as águas do oceano, a brisa marinha, contém um prana, ela chama de um prana alimentador, revigorador. Então, é tão bom caminharmos pela praia, tomarmos um banho de mar, é tão saudável, ele renova aquele plâncton marinho, renova as nossas energias, as nossas forças, a nossa vida. O mar, 3/4 da nossa terra são cobertos pelo mar. É uma energia maravilhosa, a água, os benefícios da água. Então ela se recuperou e voltou. Então conseguiu agora viver uma nova existência, começar um novo caminho. Então ficou aí o exemplo da Dona Otília Gonçalves. Nós, após a nossa desencarnação, onde são rotos os laços, porque o período ela ficou 14 dias presa no corpo físico. Existe um cordão, chama um cordão de prata, ou cordão tipo umbilical, que ele liga desde a parte superior do organismo nas costas, como se fosse da medula espinhal, ou do córtex cerebral. Dali sai um cordão. Quando nós dormimos, nós nos deslocamos com o nosso corpo perispiritual. Perispírito. O perispírito ele é feito de matéria. Matéria quintessenciada. Matéria sutil, mas é matéria. Com ele nós nos deslocamos, viajamos aos mundos, aos nossos interesses espirituais noturnos, e depois retornamos ao corpo físico. Quando rompe esse laço, aí realmente é desencarnação. Nas obras de Manuel Filomeno de Miranda,
nas diversas obras da psicografia de Divaldo Franco e também nas obras de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nós encontramos ali sempre o cordão, esse cordão de prata. E Dr. Bezerra, em algumas ocasiões, como nas Fronteiras da Loucura, ele fez uma cirurgia dos jovens que haviam desencarnado durante o período do Carnaval, como está narrado nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura. Então ele consegue fazer uma cirurgia e desligar, romper. Esse laço, ele é um laço que fica preso ao corpo físico e ao perispírito. Então ele vai se soltando. Por isso que a morte violenta, ela é uma morte que pode trazer essa perturbação a nós. Por quê? Porque nós temos um fluido vital. Quando nós nascemos, Deus nos concede uma cota. É como se fosse uma cota de energia, de fluido vital para durar tantos anos. Digamos, 50 anos. Se você tem um bom procedimento, se você cuida bem do seu corpo, se alimenta corretamente, não bebe, não fuma, não tem vícios, você pode ter a sua vida estendida. Pode ser a tua vida estendida. Então você recebe um adicional do fluido vital, com origem no fluido cósmico universal. Se você tem dissipações materiais, sexo, drogas, bebida, álcool, dissipações em gerais, você pode encurtar, você gasta o seu fluido vital. E aí você morre antes. Como não existe uma determinada hora que você vai desencarnar, existe uma programação. Essa programação ela pode ser alterada segundo o nosso livre-arbítrio. Nós podemos antecipar pelas dissipações, podemos estender pelo bom comportamento. Então, esse fluido vital, se nós somos escolhidos numa morte violenta, nós ficamos com essa energia dentro de nós. E se você teve um comportamento na vida que lhe comprometeu, pode acontecer como acontece nas descrições das obras de André Luiz, nos casos de vampirismo. Vampirismo é quando os espíritos se aproximam e eles procuram sugar esse fluido vital, que é uma energia que dá força e dá vida. Então você fica, se diz, vampirizado. Você está sendo sugado das suas energias perispirituais. Então, o nosso perispírito, quando nós vamos para o hospital, com uma doença ou já uma idade avançada, ou ficamos em casa numa idade avançada, esses laços vão se rompendo lentamente, porque o nosso corpo perispiritual, ele é unido, conectado molécula a molécula do nosso corpo físico. Então você tem o corpo que você está olhando, é o corpo físico. Mas jungido a ele nós temos o corpo perispiritual, que tem o mesmo formato. Quando nós nascemos, nós modelamos, tem o modelador, organizador biológico, que é o corpo perispiritual. Ele é um molde. A sua aparência hoje visível teve um molde. Esse molde, segundo o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é o modelador organizador biológico, é o nosso perispírito, o corpo perispiritual. Então nós deixamos na vida física, abandonamos a carcaça, que seria o corpo físico, roto os laços espirituais, nos apresentamos no mundo espiritual com a nossa última aparência da última reencarnação, aquela que mais nos agrada. É o que nos diz o Livro dos Espíritos. Mas nós podemos nos apresentar, a depender da pessoa, a depender daquilo que lhe agrada. Digamos que você tenha tido diversas reencarnações, mas você teve mais sucesso, teve mais amplitude. Pode ser que você se apresente ao mundo físico, para alguns médiuns videntes, com a aparência de uma existência onde você foi mais conhecido. Então, nós podemos ser aquilo que nós já fomos. Nós não podemos nos apresentar aquilo que nós não somos. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos a nossa própria luz.
Então você não consegue enganar ninguém no mundo espiritual, porque é conhecido pela luz que você possui. E você vai para o local segundo a densidade espiritual do seu corpo extrafísico. Ele tem um peso específico. Então, conforme a sutileza do seu corpo perispiritual, você vai habitar os mundos superiores, ou se for um corpo físico denso, fruto da sua materialidade, você vai habitar os mundos espirituais inferiores, abismos, trevas e assim por diante. Então, nós somos hoje construtores do nosso futuro. Nós devemos nos apresentar da melhor forma possível, conforme nós vivenciarmos. Então eu posso me apresentar resplandecente, como Jesus. Como Jesus se apresentou para Maria de Madalena, na sua ressurreição, esplendoroso, porque Jesus era um espírito puro. Então nós podemos e vamos nos apresentar e vivenciar e buscar as colunas espirituais, fruto da nossa vivência no mundo físico. Então, o perispírito, ele é matéria, ele é denso, tem peso específico e tem um formato. E ele tem uma plasticidade, onde nosso pensamento modela o nosso corpo. É a forma que nós nos apresentamos. O corpo, então, espiritual. Então, a Dona Otília, ela ficou com o corpo físico se decompondo e com seu perispírito ainda denso, ligado ao corpo perispiritual. Quando veio a benfeitora Liebe, esse é o nome correto dela, Liebe, ela cortou esse laço, dissolveu, fez a cirurgia, então deixou a carcaça e levou o corpo perispiritual. Veja como é importante. Então, esse momento da perturbação, a perturbação espiritual, como nos fala no livro dos Espíritos, é um momento muito importante da nossa vida. Eu diria que o que eu aprendi foi o segredo que eu aprendi foi que nós devemos orar, sempre orar, para procurar ter a consciência da sua própria morte. Eu vejo nas reuniões mediúnicas, onde os médiuns dão comunicação de diversos espíritos que se apresentam, muitos deles se apresentam ainda não sabendo que morreram. Continuam na casa, continuam acreditando que estão vivos, e o trabalho doutrinador é explicar que ele já morreu, que ele está agora numa outra realidade, uma realidade extrafísica. Então vejo como o conhecimento do Espiritismo irá nos ajudar no momento da nossa morte. A nossa passagem, ela poderá ser dolorosa ou não. Tem um espírito que me chama muita atenção nas obras de Kardec, que ele era amigo de Allan Kardec, se chama Messias Sansum. Messias Sansum era um amigo fraterno de Kardec, que ajudou muito ele, e ele teve um período também de doença bastante largo, se não me engano foram 3 anos de doenças, e ele desencarnou. Então chegou no momento do velório, Allan Kardec fazia evocações, ele chamava o espírito. Tinham bons médios, naquela época médicos seguros, médicos inconscientes, médios mecânicos. Então ele evocou a presença de Sansum. Então Sansum se apresentou através de um médium já no seu velório, poucas horas depois da sua morte, ele deu uma comunicação, dizendo que se sentia livre, liberto, já vivenciando a realidade do mundo espiritual, não mais preso aos laços do corpo. Ele via o corpo como uma bênção divina que foi concedida a ele para a sua libertação e seu aperfeiçoamento espiritual. Então, nosso corpo é o aperfeiçoamento que Deus nos concede, é a ferramenta que Deus nos concede para o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução espiritual. Nós temos que cuidar bem do corpo físico, temos que cuidar bem da nossa mente. Leon Denis, o célebre filósofo francês,
brilhante escritor de diversos livros, de diversas obras que estão disponíveis para nós nos dias de hoje, ele dizia: nós somos o que nós pensamos. E externamente pode ser que nós sejamos aquilo que nós comemos, ou que nós bebemos, a nossa parte externa. Então nós temos que cuidar da nossa parte externa e temos que cuidar da nossa parte interna, para que ela tenha uma boa, ela absorva bem o espírito. Porque o espírito influi no corpo físico e o corpo físico influi no espírito. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Eu teria mais assuntos para nós conversarmos, mas eu acho que esse exemplo da Dona Otília, ele é tão enriquecedor, tão elucidativo, ele é tão claro, tão chamativo para a nossa atenção para o nosso procedimento, para a nossa vida do cotidiano, para que nós possamos ter uma desencarnação. Se formos surpresos por uma desencarnação violenta, nós temos a lucidez de raciocinar e dizer e pedir socorro através da prece e da oração e pensar em Jesus. Se a desencarnação for lenta, lentamente nós iremos vivenciando um pouco no mundo espiritual e um pouco no mundo físico. Então esse assunto é maravilhoso, o assunto da tanatologia, assunto da morte, porque é uma realidade para todos nós, e conhecendo o Espiritismo, os livros e as obras da doutrina espírita, nós nos enriquecemos de conhecimento e nos preparamos melhor para o momento da morte. Eu convido a todos vocês agora para a nossa prece de encerramento dos trabalhos desta tarde. Benfeitor amigo, nos enriqueces sempre com o conhecimento e tivestes misericórdia de nós. Espíritos teimosos de diversas reencarnações, que sempre questionamos tudo e a todos a respeito de diversas realidades. A doutrina espírita é a grande realidade, é o grande pensamento, é o grande livro esclarecedor da vida, que nos faculta conhecer a verdade, sem mentiras, sem subterfúgios, sem dogmas, na sua pura e na sua essência real. Obrigado, Senhor, pelos momentos de convivência fraterna pensando em Ti e pelos esclarecimentos que nos destes condições de fornecer a todos os nossos irmãos na trajetória da longa e determinada existência nesse plano terrestre. Abençoa-nos, Senhor, sê conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. Muito obrigado, muita paz a todos e tenhamos um bom final de semana.